Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um espetacular, excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Que jornada fantástica através da Bíblia, capítulo por capítulo. A gente está firme aqui há mais de 2 anos, nós estamos chegando a 2 anos e meio já, hein? Jesus amado, como o tempo passa, como a vida passa. Então aproveite cada momento aí para você estudar o texto bíblico, não perca tempo. Veja que nós estamos no episódio 530 já. Números capítulo 14, parte 2. Essa é a 7ª temporada, onde estamos vendo o livro de Números, capítulo por capítulo. Esse é o 7º livro da Bíblia que a gente está fazendo. Nossa meta é fazer a Bíblia inteira comentada em áudio aqui para você, para te dar uma base teológica bem legal, bem instrutiva, para você fundamentar e firmar a sua fé sobre alguma base bem sólida, tá bom? Vamos continuar hoje, só para situar você aqui, a gente estava falando no capítulo 13 e no episódio 1 do capítulo 14, como os espias trazem um relatório ali para o povo da terra prometida. O povo já está ali no limiar, próximo a chegar lá, tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles. E aí alguns espias, 10 deles trazem um relatório negativo, enquanto que Josué e Caleb trazem um relatório positivo, falando para eles continuar acreditando em Deus, porque Deus havia feito a promessa. Mas o povo ficou ali mais pro lado da incredulidade, pro lado do relatório negativo, e Deus vai ficando também muito furioso com aquela postura incrédula daquele povo. E Moisés então faz uma intercessão dentro daquele contexto para que Deus repensasse, para que Deus usasse a sua misericórdia em vez da sua ira e justiça ali contra o povo. E a gente vai continuar vendo isso aqui para você entender cada detalhe importante do texto bíblico. Veja que Moisés ele sentiu que nenhuma palavra ali, sua oração, intercessão, pudesse dizer, teria a menor utilidade. Qualquer palavra que ele pudesse dizer ao povo. Então, em vão você joga pérolas da verdade e da sobriedade diante de uma multidão que não entende. E é o testemunho humilhante da história que muitas vezes os homens ficam tão absortos em seus preconceitos, suas paixões, que todos os fins de ação racional se tornam vã. Caleb e Josué falaram apenas para serem ameaçados com pedras. Moisés e Arão, eles não fazem nenhuma tentativa de falar, mas eles caem de cara no chão, com o rosto no pó, diante de toda a assembleia. O que os 70 anciãos fizeram durante todo esse tempo, nós não sabemos. Quando até mesmo Moisés tem que ficar em silêncio. Precisamos recordar essa loucura e perversidade dos homens, essa facilidade e rapidez com que a paixão humana se transforma em violência, como um furacão. Houve um tempo em que os convertidos de Paulo na Galácia, eles teriam arrancado os olhos e dado a ele. Mas conforme os anos vão passando, e eles ouvem outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro, ele tem que lamentar que parece ter se tornado seu inimigo porque ele lhes diz a verdade. Em Gálatas capítulo 4, versículo 15 e 16, nós vemos essa expressão: olha, o que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião que me viram? Eu estou certo de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês só porque lhes digo a verdade? Moisés foi obrigado a calar-se nas palavras, nem mesmo com Deus ele parece ter falado, mas ele caiu no chão num apelo mudo e humilde.
Ali prostrados diante do tabernáculo estavam Moisés e Arão, o líder e o sacerdote, irmãos segundo a carne, unidos agora por profunda aflição, aqueles que há pouco tempo estavam separados pela inveja. A atitude humilde também não foi simplesmente um apelo a Deus. Poderia ter efeito sobre alguns dos melhores entre a multidão, encontrando um caminho para o coração, que na época poderia ser através dos olhos, pelo que eles viam, mas os ouvidos estavam fechados, não estava aberto. O apelo também não foi simplesmente por causa de Moisés e Arão. O povo os tratou mal, mas isso era uma questão pequena em comparação com o tratamento que eles dispensaram a Deus. O povo, ali, quantas vezes, meus queridos, nós nos irritamos com a injustiça cometida contra nós mesmos, esquecendo completamente a enorme e despreocupada negligência do grande mundo para com aquele que o criou e o redimiu. Considere Marta, queixando-se tão amargamente de Maria, enquanto ela mesma recusava a verdadeira hospitalidade de Jesus. Um homem que tem a mente de Cristo, de Jesus Cristo, será sempre mais afetado pelas ofensas ao Salvador do que a si mesmo. Há sempre uma coisa que nós podemos fazer no tumulto dos assuntos humanos. Nós podemos reconhecer com profunda humildade a presença de Deus. À medida que nós somos levados a uma sensação de total desamparo, nós pensemos naquele de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Meus queridos, veja que somente quando nós nos humilhamos diante dele, nos lembramos de seu amor e poder, é que podemos ficar calmos na presença dos terríveis problemas que enfrentamos na existência humana. Quão melhor estava Moisés em sua situação extrema do que os israelitas na deles. Eles rejeitaram Moisés e o tabernáculo para falar palavras vãs sobre o retorno ao Egito. Ele, excluído do serviço a eles, encontrou seu refúgio seguro onde? Na prostração diante de Deus. Como diz o Salmo 46, 1 ou 3, naquele que nós encontramos refúgio. Veja que Moisés está em silêncio por necessidade em relação ao povo. Seu poder para com os homens está suspenso, ele espera humildemente em Deus. Josué e Caleb, que não eram apenas homens de espíritos diferentes, mas também muito mal familiarizados com o fardo peculiar de Moisés, falaram. E assim como foi bom que Moisés e Arão ficassem em silêncio, também foi bom que Caleb e Josué falassem. Moisés e Arão foram separados, abandonados e condenados, mas Caleb e Josué ainda estão no meio da multidão. Caleb de fato declarou parcialmente e apenas esperando mais oportunidade para falar plenamente sobre o assunto. Agora Josué e ele tomam posição sem qualquer hesitação ou chance de se enganarem. Eles tinham algo a dizer que Moisés não poderia dizer, pois haviam passado pela terra. E assim, quando o servo de Deus é obrigado a calar-se, surgem amigos para dizer o que é certo e o que é justo. Considere a maneira que falaram. Versículo 6 diz que eles rasgaram suas roupas. Esse era o símbolo que no Antigo Testamento, em várias passagens, de corações dilacerados pela tristeza e espanto por causa de um desastre iminente. A multidão considerava Canaã pior que a sepultura, um cenário de lutas vãs e privações angustiantes. Caleb e Josué consideravam a multidão ameaçadora, com uma indescritível loucura de recuar diante das bênçãos certas e inestimáveis quando estavam ao seu alcance. Portanto, acompanharam seu discurso com uma ação que indicava a angústia e a dilaceração dos seus corações. A verdade pode fazer tais coisas naturalmente na própria veemência e consistência de seu início. Nós não lemos que os espiões que espalharam calúnias sobre a terra rasgaram suas roupas enquanto contaram sua história. Qual foi o assunto do discurso deles? Eles dão um testemunho da experiência. Eles passaram pela terra para procurá-la. Embora fossem apenas 2 contra 10, eles contaram uma história diferente.
Ainda assim, fortes na consciência da sinceridade e da competência, eles declararam que tinham visto com os olhos e experienciado. Embora o testemunho deles não tivesse sido suficiente para alguns propósitos, ainda assim foi suficiente para servir de freio àquele Israel revoltado. Eles afirmam enfaticamente os benefícios da terra. Era uma terra a desejar, correspondente a todas as promessas feitas e as esperanças acalentadas, digna de todas as lutas e abnegações que fossem necessárias para alcançá-la. Mostram um reconhecimento devoto de Jeová. Só isto poderia fazer com que a palavra deles, embora de apenas 2, superasse os exageros dos outros 10. O reconhecimento ele se manifesta de 2 maneiras. Uma delas é que eles admitem a necessidade de seu favor. Se o Senhor se deleitar em nós, isso significa certamente, se nós acreditarmos no Senhor, o que agrada ao Senhor é ver homens andando pela fé e não pela vista, avançando através das trevas sob seu comando claro. Caleb e Josué tinham certeza, pelo que tinham visto, da riqueza e beleza de Canaã, de que Deus desejava deleitar-se em seu povo, se ao menos eles permitissem sua vontade obstinada. Eles admitem a necessidade de submissão a Deus. A incredulidade não é apenas separação, mas rebelião. Este era o perigo real de Israel, a rebelião contra as designações e restrições de Deus. Pela sua conduta atual, eles estavam fortalecendo as nações de Canaã com mais do que todas as suas cidades muradas, gigantes e homens fortes poderiam lhe dar. Eles mostram que os cananeus são realmente muito fracos. Os espias, eles trouxeram algumas frutas e sem dúvida provaram muito mais. Mas como poderiam relatar adequadamente as defesas que não podiam examinar de forma precisa? Eles não sabiam como todas essas pessoas foram prejudicadas pela sua maldade. E os resultados do discurso deles foi que a exasperação, a excitação ali do povo atingiu um ápice, um clímax. Toda a congregação queria apedrejá-los. Esse foi o castigo que Deus havia designado para transgressões graves na lei. E agora o povo adota, contando Caleb e Josué como transgressores contra a vontade soberana. Olha a deturpação e a inversão da palavra de Deus. Se falarmos a verdade, toda ela, e no momento em que ela deveria ser falada, nós devemos estar prontos para as consequências. As 2 testemunhas fiéis certamente fariam. Foram apedrejados, como Zacarias muito depois, segundo Crônicas 24, 21. As últimas palavras do profeta Zacarias foi que Deus veja o que vocês estão fazendo e vingue a minha morte. E o próprio Deus interferiu aqui no texto. A glória do Senhor apareceu. No momento, num piscar de olhos, os rebeldes foram reduzidos à impotência. Ele pode resgatar seus servos do poder de seus inimigos, se isso for conveniente. Sua vontade soberana. Caleb e Josué ainda tinham muito trabalho a fazer. Com Deus ao nosso redor, meus queridos, nós somos maioria. E aqui eu vou concluir esse episódio. Caleb e Josué que descrevem as condições nas quais podemos esperar que Deus esteja conosco. O beneplácito e merecido de Deus. Se o Senhor se deleitar em nós, isto é, repetidamente mencionado como a origem do favor de Deus aos israelitas e aos cristãos, somente desde que esse bom prazer não seja perdido pela desobediência obstinada ou pela desconfiança. Portanto, a segunda condição é obediência. Aquela geração pecou e tirou o favor de Deus, embora não pudesse anular a fidelidade de Deus. Confiança em Deus, não temas o povo, temê-los era desconfiar de Deus. Existe uma vitória de quem desfruta da ajuda de Deus. Caleb e Josué expressam a sua confiança de diversas maneiras, por exemplo, em Números 13, 30, no capítulo 14, versículo 8, ele nos levará em segurança. No versículo 9, o Senhor estará conosco.
Os cananeus habitavam em fortalezas, mas Deus, a sua força, afastou-se deles. Israel habitava em tendas, mas o nome do Senhor é uma fortaleza segura. Provérbios 18:10. Nós podemos ter essa confiança quando enfrentamos inimigos humanos, diabólicos ou espirituais, por mais numerosos ou por mais poderosos que sejam. Nós devemos confiar no Senhor, no seu poder, na sua graça, na sua capacidade de intervir pelos que confiam nele. Confie, não olhe para as circunstâncias como o povo. Às vezes elas são desanimadoras, frustrantes. Olhe para Deus, foco no alto, olhando para Ele. Aquele que vive eternamente, que é poderoso, é o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu volto no próximo episódio, tá bom? Te encontro lá, se Deus quiser. Um abraço, até lá, tchau, tchau.